Você vai ver agora um corte muito legal do podcast que a gente gravou. Mas antes, eu queria te pedir para se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações e, é claro, se você tiver alguma dúvida, deixar um comentário aqui para a gente que a gente vai te responder. Confere o corte. Você trouxe vários canais, você falou sobre aquisição via blog, você falou de performance, você falou de rede social. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como é que a gente pensa esse mix de canais, porque assim, às vezes a ideia que pode passar é que não é só um canal, são todos. E aí as pessoas que estão nos ouvindo, elas podem acreditar que elas precisam estar em todos os canais. E eu acredito muito que não funciona dessa forma. E a segunda pergunta é sobre esse funil reverso mesmo. Na verdade, é uma provocação, né, de quando o cliente ele não tem essas taxas de conversão e quando o cliente ele nem sabe qual é a meta dele. Como que você sugere que as pessoas elas pensem nesse funil ou simplesmente elas façam um acordo com marketing vendas para definir ali um número mínimo e seguir a partir disso? Perfeito, Vel. Bom, eu acho que a questão dos canais, perfeito, eu acho que não é você estar em todos os canais, né? Isso parte, obviamente, de um planejamento estratégico, de um diagnóstico muito robusto. Uhum. Então, aqui na Linear, por exemplo, todo projeto a gente começa com um diagnóstico muito robusto, fazendo uma série de entrevistas com os stakeholders principais da empresa, né? Então, a gente fala Uhum. com o C-Level, o board, quando necessário, com o time de operações, a gente vai entendendo a fundo quem é a persona, onde é que essa persona normalmente está, como é que a gente historicamente gerou esses leads, quais são os canais principais. Então a gente Uhum. faz esse estudo entendendo quais são as necessidades e também na parte do diagnóstico a gente também faz uma entrevista com as personas, né? Então a gente entende quais são os principais públicos desse nosso cliente e a gente vai Perfeito. atrás de fazer entrevistas. Então, a gente Uhum. pega o telefone, liga para 10, 15, 20 pessoas por persona para entender como essa pessoa se comporta. Então, lá no nosso. A gente já fez muito isso, né? Hoje em dia a gente tem outras pessoas que fazem nossa equipe, mas a gente já fez muito, pegar telefone, ligar e perguntar: e aí, quais são suas principais dores? Onde é que você encontra informação? Que tipo de site Uhum. você acessa? Qual rede social você gosta? Que canal de YouTube você costuma assistir? Então, a partir disso que a gente O constrói, mapeamento, de fato. claro, o mapeamento e a gente constrói quais são os canais que nós precisamos atuar. Então, se a gente percebe que o cliente, o cliente do nosso cliente, ele não usa o YouTube, ele não vai participar da nossa estratégia de mídia. Mas se a gente entende que o YouTube é uma fonte fundamental, a gente vai atrás, a gente vai colocar esforços naquilo. Então, obviamente, assim, os canais eles estão todos disponíveis, eles estão todos prontos ali para a gente poder usar. Basta a gente ter inteligência e estratégia para escolher os Perfeito. melhores. Até Uhum. porque, em geral, os recursos eles são limitados, né? Então, Uhum. o melhor dos mundos seria você ter grana para poder investir em todos simultaneamente, enfim, se dominar esse mercado, mas ninguém é Coca-Cola, ninguém é Amazon que tem grana infinita para poder. McDonald's McDonald's e no tal. live action no último BBB, a festa foi do McDonald's e eu estava até acompanhando a pesquisa sobre isso, os trends, como a pesquisa sobre McDonald's aumentou ali no Google. Um outro ponto também é que, assim, nem todos os negócios, eles permitem determinados tipos de comunicação. Por exemplo, para uma Netflix é muito mais fácil ter esse montante de pessoas acompanhando em todas as redes sociais, no Twitter, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, porque o tipo de negócio ele permite que seja uma comunicação muito mais abrangente, digamos assim, por ser divertida. E quando a gente pensa em negócios B2B, por exemplo, nem sempre a rede social ela vai alcançar esse nível de seguidores e de interações que é uma expectativa do cliente. A gente enfrenta muito isso aí no que diz respeito a esse canal de aquisição em específico, porque muitas vezes o cliente ele acha que é a solução para o negócio dele, e ele tem um sonho de ver essas redes sociais dele com um número de seguidores e de engajamento muito alto, mas nem sempre o canal ideal para o negócio seria, por exemplo, o Instagram. Então, você estava falando um pouco sobre esse planejamento, sobre pensar esses canais, pensar essa distribuição de verba. E eu acho que é legal você fazer essa conexão também de como pensar essa distribuição de verba, não pelo canal que o cliente ele gostaria de ter, digamos, maior presença digital, mas o canal que de fato vai trazer o melhor resultado em venda para ele. Não, e assim, eu acho que até
é muito fácil cair, o gestor cair numa armadilha de porque ele usa aquela rede, as pessoas usam ou não usam aquela rede, né? Sendo Uhum, que a gente normalmente precisa de pesquisa, a gente precisa fazer entrevista qualitativa, entender de uhum. fato onde que aquelas pessoas estão. Então é muito fácil cair numa armadilha de, porque eu uso Instagram, o meu público também está aqui no Instagram. Só que às vezes você tem assim a sua rede de pessoas próximas, mas os seus clientes potenciais não estão ali. Uhum. Então, eu acho que é tudo uma questão de entendimento do canal, entendimento das possibilidades e a gente fazer. Vini, e você estava falando um pouquinho sobre quando a gente faz, né, esse investimento, quando a gente toma uma decisão que é estratégica para o negócio, mas sem ter um mapeamento, sem ter um estudo. E aí eu queria voltar naquela nossa dúvida a respeito do funil reverso, quando o cliente ele não tem essa meta, essas taxas de conversão muito claras. Porque aí, de repente, o cliente ele vai colocar uma meta de lead além ou aquém do que é possível, porque ele realmente não tem um estudo que embase uma decisão mais coerente nesse sentido. É. Esse é um cenário que é, infelizmente, muito comum ainda, né? Acho que a gente, em alguns segmentos, eles ainda estão engatinhando nessa cultura de métricas e dados e Sim. entender esse funil reverso. O que a gente normalmente faz, tá? E o que a gente indica? Primeiro, eu acho que faturamento e meta de faturamento qualquer empresa tem, porque senão a empresa, Uhum, se ela fatura menos do que ela precisa, normalmente ela vai quebrar. Então, uhum, é natural que exista uma meta mínima de faturamento. Então, o ideal é você partir pelo menos desse número, que é um número macro, que é possível de absorver, de obter. Então, é necessário partir desse número básico, né, que é o faturamento, que é o número que você é capaz de você obter. Então, a uhum, partir desse momento que você obtém o número do faturamento, eu acho que é interessante você quebrar em ticket médio ou vendas necessárias e você tentar fazer um funil reverso estimado. E aí, como é mas que a gente assim, pode no estimar? final existem formas, não é É, impossível. não é impossível, mas o ideal é que você comece a estimar. E aí você aprenda Uhum, com seus próprios números para poder, de fato, ter uma análise assertiva. Então, hoje, se a gente vai estimar um cliente novo, um cliente que não tem esses dados, a gente vai olhar para a mente de mercado, a gente vai tentar achar estudos, a gente vai tentar achar números. Felizmente, a gente tem dentro de casa uma consultoria que tem mais de 40 segmentos atendidos, então eu posso chegar no consultor e falar assim, consultor, eu tenho um cliente desse segmento aqui, e eu preciso saber uma média, assim, eu preciso de um cheiro, eu preciso de uma lógica. A média uhum, de mercado de reunião ou de proposta para ganho é de X%. Então a gente uhum. vai tentando construir a partir disso. E aí a gente faz esse caminho reverso para gerar uma lógica, gerar um resultado. Quando o cliente ainda está muito. E a gente normalmente pede sempre assim, a gente vai precisar de alguns meses, até que as coisas comecem a rodar, para a gente saber se esse número é real, a gente vai precisar de pelo menos 4, 5, 6 meses, porque senão a gente vai trabalhar com base em achismo. Então, o ideal é a gente ter um número, Vozes da minha cabeça. fonte e voz da nossa cabeça, que a gente sempre gosta de falar, né? Tá Eu no queria nosso fazer isso no coração. meu TCC, mas minha orientadora ela falou que não podia, não sei por quê. Fiquei É, né? confusa, mas Se tá no nosso coração, tá valendo, né, Vel? Mas, nem, infelizmente, não é assim que funciona. Então, eu acho que o principal ponto para a gente construir uma estratégia, construir um funil reverso, quando nós não temos nenhum resultado, nenhum dado, é uhum, olhar para fora do mercado, olhar os benches que talvez a gente consiga acessar e a nossa facilidade interna, de fato, por ter uma consultoria que atendeu muitos clientes em muitos segmentos. Então, assim, é muito difícil que um cliente nosso chegue para a agência e ele não tenha passado por alguma consultoria nossa, né? Algum cliente uhum, daquele segmento. Então, eu acho que é muito disso. Você estima, faz esse primeiro momento, sabendo que é uma estimativa, sabendo que é um teste, não tem como garantir, não tem como dizer, vai ser 20%, porque eu li num estudo XPTO que é 20%. Não, não é assim. A gente vai ter que ver, talvez no primeiro seja 10, no primeiro mês seja 10, depois vá para 15, depois chega em 20, depois chega para 30. Mas talvez fique uhum, em 10. Então a gente vai ter que uhum. aprender com os nossos números e como melhorar a produtividade de vendas.